Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos e irmãs peregrinos, aqui presentes na Capelinha das Aparições, e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos. Vamos celebrar o mistério da nossa fé neste tempo de Advento, também como forma de preparação para alargarmos o nosso coração, para amarmos mais e para acolhermos o Deus menino que vem ao nosso encontro. Mas para que isso seja possível, temos que iniciar como sempre fazemos, reconhecendo que nem sempre estamos disponíveis para acolher Jesus, para acolher a sua palavra, o seu Evangelho. Então, em breves momentos de silêncio, peçamos perdão por todas as vezes que deixamos de orar, de rezar, de participar nos sacramentos, na Eucaristia e também de praticar as boas obras, de sermos solidários para com aqueles que mais necessitam. Por vezes estão tão perto de nós e nós não conseguimos ver. É Deus que vem ao nosso encontro. Então, em breves momentos de silêncio, imploremos misericórdia para a nossa vida. Senhor, que vindes visitar o vosso povo na paz, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus, rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Preparai, Senhor, os nossos corações com o poder da vossa graça, para que no dia da vinda de Cristo, vosso Filho, mereçamos entrar no banquete da vida eterna e receber dele mesmo o alimento do céu. Ele que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete de manjares suculentos, um banquete de vinhos deliciosos, comida de boa gordura, vinhos puríssimos. Sobre este monte há de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou. Dir-se-á
naquele dia: Eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. É o Senhor em quem pusemos a nossa confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, porque nos salvou. A mão do Senhor pousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Habitarei para sempre na casa 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 do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, foi Jesus para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se. Veio ter com ele uma grande multidão, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, que lançavam a seus pés. Ele curou-os, de modo que a multidão ficou admirada ao ver os mudos a falar, os aleijados a ficarem sãos e os coxos a andar e os cegos a ver. E todos davam glória a Deus de Israel. Então, Jesus, chamando a si os discípulos, disse-lhes: Tenho pena desta multidão, porque há 3 dias estão comigo e não têm que comer. Mas não quero despedi-los em jejum, pois receio que desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: Onde iremos buscar, num deserto, pães suficientes para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam-lhe: 7, e alguns pequenos peixes. Jesus ordenou então às pessoas que se sentassem no chão. Depois, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu-os e foi-os entregando aos discípulos. E os discípulos distribuíram-nos pela multidão. Todos comeram até ficarem saciados. E com os pedaços que sobraram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, peregrinos, Deus ama-nos e está atento às nossas necessidades. Deus ama-nos apesar das nossas infidelidades, dos nossos fracassos. Deus ama-nos muito. E a liturgia cristã é prova do que acabo de afirmar. Porquê? Porque todos os anos nos é dado este pequeno tempo para nos prepararmos, para que Deus venha à nossa vida, transformar a nossa vida, tornar-nos aquilo que somos, mais e melhor pessoas. É isso que Deus vem fazer na vida de cada um de nós. Melhorar a nossa condição, saciar as nossas fomes, que às vezes temos tanta coisa e está sempre a faltar algo. Temos tudo, trabalho, mas está sempre a faltar algo. Falta a paz, falta a alegria, falta Deus muitas das vezes, caros irmãos. Então a liturgia convida-nos ao longo deste tempo de Advento, convida-nos à vigilância, estarmos atentos, vigilantes, despertos, acordados. Para quê? Para preparar-nos o nosso coração, a nossa vida, para que o nosso Natal seja verdadeiramente Natal. Podíamos já fazer uma pergunta: como é que vamos viver este Natal? Como?
É um tempo então marcado pelo desejo da presença que nos traz a esperança. É marcado este tempo pelo encontro íntimo e pessoal de coração a coração com o nosso Deus. E este é o grande presente do Natal. Este será sempre o grande presente do Natal, quando sentirmos este menino em nós, a nos dar alento, a nos trazer a alegria, a esperança ao coração. Mas, para sentirmos a presença do Deus menino nas nossas vidas, precisamos de abrir as portas do nosso coração à sua presença. E este abrir as portas do nosso coração não é algo fácil. Não é algo fácil, pois requer colocar Deus no centro da nossa vida e em primeiro lugar. E isto começa a complicar, porque há tantas prioridades na nossa vida. Há tantas coisas que ocupam, infelizmente, o lugar que Deus deve de ocupar. E muitas dessas coisas não nos levam a lado nenhum, não nos vão trazer a paz, nem a esperança, nem a felicidade verdadeira. Não. E nós sabemos. E nós às vezes sabemos muito bem que essas coisas que colocamos no lugar que Deus deve ocupar, que não nos traz a felicidade. Então, por outras palavras, abrir as portas do nosso coração é dar atenção a Deus, à sua palavra, é de facto dar lugar e tempo e espaço à oração pessoal e íntima na nossa vida, termos tempo para escutar a sua palavra. Temos todos uma Bíblia, ou se não temos, devíamos ter uma Bíblia lá em casa. O que é que ela está lá a fazer, caros irmãos e irmãs? É uma peça de coração? Não deve de ser. E se nós temos algumas dificuldades em ler alguns livros da Bíblia, porque precisamos, sabes, de leitura, o livro dos Salmos, os Evangelhos, nós conseguimos ler muito bem esses livros e são para nós fonte de inspiração. A participação nos sacramentos é fundamental para alimentarmos a nossa fé. Ou somos cristãos e dizemos que somos cristãos, mas só vamos ver o nosso amigo de vez em quando. De vez em quando. E não fazemos parte da comunidade. E não fazemos parte de nada. Mas queremos que depois ouvir a sua voz. É um bocadinho difícil se não tivermos colocarmos Deus no princípio e no centro da nossa vida. Então, estes desafios que acabo de lançar são para muitos de nós uma autêntica provocação, porque muitos dos nossos contemporâneos vivem como se Deus não existisse. Então é uma provocação. Começarmos a rezar o terço, por exemplo, que é uma oração muito simples e que Nossa Senhora pediu aqui a 3 crianças e que elas também souberam aderir a este desafio que vinha do céu, mas também começar a frequentar a Eucaristia na comunidade, nas escolas onde estamos inseridos, nas cidades, procurar uma igreja onde podermos ter este tempo de diálogo com Jesus, no íntimo do nosso coração. Então, neste Natal o desafio passa, e neste Advento o desafio passa por dar atenção, em vez de dar presentes. Em vez de dar presentes, dar atenção. E, se possível, dar aos outros o grande presente que é Jesus. Isso também é o desafio do Evangelho de hoje, que nos aparece, pelo menos para mim, como uma autêntica provocação. Diz-nos o Evangelho que acabamos de ouvir que seguia junto de Jesus uma grande multidão.
E ele vai mais, descreve essa multidão. Muitos desta multidão eram cegos, coxos, doentes. E o mais interessante é que estas pessoas frágeis, em situação de fragilidade, eram trazidas por outros, podemos dizer saudáveis. Então aqui está uma primeira provocação. O Evangelho, ao apresentar-nos a necessidade de haver homens e mulheres que conduzam outros à presença de Jesus. Sim, cada batizado é chamado não só à relação íntima, como a anunciar Jesus aos outros, a transmitir-lhe o quanto é bom Jesus. Eles levavam estes homens e estas mulheres para serem curados. E Jesus curava estas pessoas, como continua hoje a curar tantos e tantas, ainda hoje, passado tantos anos. Então, caros irmãos e irmãs, quando nós fazemos este gesto, temos este gesto de não só procurarmos Deus, como levarmos outros a procurarmos Deus, Ele que é a fonte da vida, estamos a cumprir a nossa missão enquanto cristãos, enquanto apóstolos de Jesus. Anunciar Jesus aos outros. É a primeira provocação deste Evangelho de hoje. Ao longo deste tempo de advento, nestas semanas que antecedem, nós temos que ter esta marca na nossa vida cristã. Não só irmos, como levarmos outros de quem amamos e que por vezes estejam a necessitar de uma palavra de esperança, de ânimo. A segunda provocação do Evangelho de hoje está relacionada com a compaixão de Jesus perante a multidão faminta. Jesus percebe a fome daqueles que o escutam e que já andavam com ele há uma série de dias. Mas esta situação passou despercebida completamente aos seus discípulos. Não se aperceberam. E ele chamou-os e partilhou com os discípulos esta necessidade. Compadeceu-se dos seus irmãos. E os discípulos, ao verem onde estavam no meio do deserto, disseram: como é que podemos agora alimentar tanta gente? Caros irmãos, Jesus, à semelhança do que aconteceu com estas multidões, está sempre atento às nossas necessidades. Está sempre atento às nossas necessidades. Ele quer o nosso bem. E para isso vai fazer o milagre. Isto não é uma reportagem fotográfica, não foi assim como estamos a... Isto é uma provocação. Imagina, ele pergunta quantos pães há. Haviam poucos pães. Mas com estes poucos pães, Jesus faz a multiplicação. Quando nós conseguimos partilhar o pouco que temos, esse pouco transforma-se em muito. E com a bênção de Deus chega a todos. Se nós guardarmos para nós, até às vezes Deus nós guardamos para nós, não conseguimos sair de nós para levá-lo aos irmãos. Se nós conseguirmos sair de nós e dar a nossa vida, não só aquilo que temos, mas dar aquilo que somos, Jesus vai estar presente em muitos dos corações e vai haver este alimento. Há 2000 anos atrás, Jesus dá o pão para o corpo daquela multidão. Ele hoje dá à multidão de hoje o seu pão eucarístico. Este pão que vamos consagrar, este pão que nos vai servir para alimentar a nossa vida cristã. Jesus continua a curar, continua a alimentar, mas nós às vezes ignoramos este dar-se de Jesus. Caros irmãos e irmãs, neste advento, preparemos o nosso coração, preparemos a nossa vida
Alimentemo-nos daquele que nos pode curar interiormente, daquele que nos pode restituir a alegria, a força e a esperança para podermos caminhar no meio deste mundo cheio de incertezas, neste mundo tão confuso, com aquela confiança que conseguiremos, de facto, sermos mais e melhores e contribuir para um mundo cada vez melhor. Que o Advento seja, então, para nós todos os cristãos, este tempo de preparação e de vigilância no desejo de abrirmos as portas do coração a este Deus menino, que é o Príncipe da Paz, fonte da esperança.